Olá, eu sou a professora Miriam Caldas, estamos aqui em mais uma aula de Direito Previdenciário. Continuamos o nosso estudo sobre dependentes, que está na parte geral. Na primeira aula nós vimos tudo que se refere aos dependentes, vimos detalhadamente cada uma das classes dos dependentes deste rol taxativo do artigo 16 da Lei de Benefícios. Estudamos quem são os dependentes de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe. Vimos as questões com relação à comprovação da dependência econômica. E nesta aula de hoje nós vamos ver duas coisas muito importantes. Quando ocorre a perda da qualidade de dependente e como que ocorre a inscrição dos dependentes perante o INSS. Então vamos lá. As questões que se referem à perda da qualidade dependente, elas estão no artigo 17 do Decreto 3.048 de 99. É lá que nós encontramos as hipóteses que configuram perda da qualidade de segurado. E elas foram agrupadas em 4 grupos. Vamos ver de que forma. Então vejam, o cônjuge, ele deixará de ser dependente para fins previdenciários quando ocorrer o divórcio e desde que no divórcio não haja a obrigatoriedade do pagamento de alimentos, né? Que não haja prestação de alimentos. Se não houver prestação de alimentos, com o divórcio, perde a qualidade de dependente. Ou ainda pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. O companheiro ou companheira perde pela cessação da união estável com o segurado ou com a segurada e desde que neste documento onde é feito, né, a extinção da união estável, não conste a obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia. Se ficar constando também que o companheiro ou companheira pagará pensão alimentícia para o outro, isso o ex-companheiro ou a ex-companheira permanece na qualidade de dependente. Mas caso não haja prestação de alimentos, não perderá, portanto, a qualidade de segurado. Os dependentes em geral perdem a qualidade de dependente pela cessação da invalidez ou pelo falecimento do dependente. O filho e o irmão de qualquer condição, ao completarem 21 anos de idade, salvo-se inválidos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes. Aqui nós vamos ver que quando a legislação ela diz que a invalidez ela deve ocorrer antes dos 21 para que o segurado mantenha a qualidade de dependente. No entanto, eu trouxe um julgamento para vocês verem de uma jurisprudência que diverge daquilo que está escrito na legislação. Então, tudo bem, mas aqui nós estamos vendo o rol de situações previstas na legislação. Então, cessa a qualidade dependente, perde a qualidade dependente do irmão e do filho quando completarem 21 anos de idade, do casamento, do início do exercício do emprego público efetivo, da constituição do estabelecimento civil ou comercial, da existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completo ou mais, né, antes dos 18, tenha economia própria. Ou da concessão de emancipação pelos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completo. Então essas são as situações em que ele perde a qualidade dependente por atingir a maioridade previdenciária, que nós já sabemos que é de 21 anos. Independentemente se ele estiver cursando ou não o ensino superior. Aqui está. O decreto 6.939 de 2009 modificou a redação do decreto 3.048 no artigo 108, para estabelecer que a pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão, cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a idade de 21 anos. Desde que reconhecida ou comprovada pela perícia médica do INSS. A continuidade da invalidez deve-se comprovar a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado. Porém, a jurisprudência tem entendido diferente. Tem entendido que é necessário comprovar a invalidez antes do
óbito do segurado, independentemente se ele ficou inválido antes ou depois dos 21 anos. O importante é que comprove essa invalidez antes do óbito do segurado ou da segurado. O fato do início da incapacidade ter sido fixado após o advento dos 21 anos de idade não é empecilho à concessão da pensão, uma vez que a lei apenas exige que a invalidez seja pré-existente ao óbito, pouco importando que tenha ocorrido após o implemento dos 21 anos de idade. É claro que essa invalidez, ela será verificada mediante perícia médica, ok? Joia, aqui eu trouxe duas mudanças legislativas no que se refere à pensão por morte, e é óbvio, de acordo com o artigo 80, todos os artigos que se referem à pensão por morte também se aplicarão ao auxílio reclusão naquilo que couber. Então vamos lá. A Lei 13.135 de 2015 alterou o artigo 74 e incluiu o parágrafo 1º da seguinte forma: perde o direito à pensão por morte, após trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. Aqui nós sabemos de um caso, né, muito famoso, de uma filha que matou os pais. Antes, como isso ocorreu antes de 2015, a filha recebeu sim pensão por morte dos pais que ela matou, né? Então, se ficar comprovado através de sentença transitada em julgado que houve a prática do crime e que o dependente contribuiu dolosamente para o resultado da morte do segurado, ele perderá a qualidade dependente, portanto, não terá direito à pensão por morte. Muito bem. A segunda hipótese: perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização destes com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Aqui também me reporto a um caso que também saiu na mídia nacional, de uma pessoa que teve um filho com, vamos dar aqui uns nomes fictícios, né? Teve o filho com o João. No entanto, como o pai do João, o senhor Afonso, pai do João, estava em seu leito de morte, estava realmente nas últimas, o que a Maria fez? Se casou com o Afonso. Se casou com o Afonso e mais, registrou o filho de João, que era neto de Afonso, como se fosse filho de Afonso. Então, esclareço que aqui usei nomes fictícios, ok? Essa prática, até 2015, não era considerada perda da qualidade dependente. O que ocorreu? Com a morte de Afonso, Maria e o filhinho Pedro receberam a pensão por morte do Afonso, que em realidade nunca foi casado com Maria, era o sogro de Maria e era o avô do Pedro. Mas fizeram uma fraude de forma que, perante os olhos do INSS, perante a instituição previdenciária, Maria era casada com Afonso e desta união teve o Pedro, sendo que Pedro em realidade era neto de Afonso e não filho. Então, esse tipo de fraude, descoberta a qualquer tempo, não existe direito adquirido também, descoberto a qualquer tempo, o benefício será cessado imediatamente e haverá apuração deste fato na esfera criminal, ok? Muito bem. Terminamos agora a parte referente à perda da qualidade de dependente e iniciamos como que ocorre a inscrição dos dependentes. Como eu relatei na nossa primeira aula sobre dependentes, antigamente se exigia que o próprio segurado inscrevesse perante o INSS, informasse o INSS quem eram os seus dependentes. Então havia necessidade de se informar quem eram os dependentes do segurado. Essa exigência deixou de ser, essa situação deixou de ser exigida e a inscrição do dependente ela
apenas se realiza no momento do requerimento do benefício, que é pago a dependente, seja a pensão por morte ou auxílio reclusão. Então, o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Benefícios e o 22 do decreto dizem que a inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício, a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Para os dependentes preferenciais, que são os dependentes de primeira classe, cônjuge, companheira, companheiro, filho. Vamos ver quais são os documentos que o segurado deve comprovar, que o dependente deve comprovar perante o INSS, de forma a habilitá-lo como beneficiário da prestação da pensão por morte ou do auxílio reclusão. Cônjuges e filho, certidão de casamento ou certidão de nascimento. Companheiro ou companheira, documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, se for o caso, se um deles já tiver sido separado, divorciado, quando um dos companheiros ou ambos já estiverem sido casados, ou de óbito, que comprova que era viúvo, e aí vão ter que comprovar a união estável. Vão ter que comprovar, seja uma união estável declarada em cartório, por exemplo, ou vão ter que comprovar com outros meios que estavam vivendo em união estável. O equiparado a filho, que nós sabemos que é um enteado, e o menor sob tutela, deverão apresentar certidão judicial de tutela, em se tratando de enteado, e certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente. E é óbvio, também eles vão ter que comprovar na questão da dependência econômica. Para os pais, se exigirá a certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos. E para os irmãos, certidão de nascimento do irmão, ok? Sobrevivente, para que comprovar que possuem a mesma filiação. Estes são os documentos que vão habilitá-lo como dependente. Esse é o primeiro passo. Demonstrar para o INSS a relação afetiva, a dependência, como existiu o vínculo com o segurado. E essa comprovação se dá com a apresentação destes documentos. E aí, dependendo de quem é o dependente, vai ter que comprovar também a dependência econômica. Aqui. O dependente menor de 21 anos de idade deverá apresentar a declaração de não emancipação, dizer que ele não foi emancipado, se maior de 18 anos, de não ter incorrido em nenhuma das seguintes situações. Então, se ele for menor de 18 anos, tem que apresentar a declaração de não emancipação. E se ele tiver mais de 18 anos, vai ter que apresentar, vai ter que comprovar, melhor dizendo, que não passou por nenhuma destas situações. Que não está casado, que não possui trabalho, que não possui um emprego público efetivo, que não constitui um estabelecimento civil ou comercial, ou existência de relação de emprego, desde que em função disso tenha economia própria. Então, ele vai declarar que não possui economia própria em decorrência de uma relação de emprego, se houver, e vai comprovar todas essas situações, se ele for menor de 21 e maior de 18 anos. Muito bem. Aqui nós estamos falando de comprovação da dependência econômica, Já vimos no slide passado, na aula passada sobre dependentes, que essa comprovação os tribunais têm entendido que não precisa ser exclusiva, mas que deve ser substancial para a manutenção daquele sobrevivente, seja dos pais ou aquele do irmão, aquele que tem que comprovar a dependência econômica. No parágrafo 3º do artigo 22, nós temos um rol de documentos que poderão comprovar a dependência econômica, para a comprovação do vínculo e da dependência econômica. Então, aqui eu trouxe para vocês verem, eu sugiro que você dê uma pausa aí no nosso vídeo e leia com calma cada uma das hipóteses previstas no parágrafo 3º, que estes documentos é que irão comprovar a dependência econômica. Então, veja, por exemplo, certidão de nascimento do filho à vida em comum, tanto para comprovar o vínculo como para comprovar a dependência econômica. Prova de encargos domésticos evidentes à existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil.
procuração ou fiança de reciprocidade reciprocamente outorgada. Conta bancária conjunta é uma das provas muito corriqueiras que a gente encontra. Registro em associação de qualquer natureza em que consta o interessado como dependente do segurado, isso também comprova, né, que era dependente. O que mais? Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome da dependente, que comprova também a dependência econômica, e declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos ou qualquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar, certo? Muito bem. Pessoal, terminamos mais uma aula, né, de direito previdenciário. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui na intenção de ajudá-los a preparar para um concurso, ajudá-los a preparar para a sua prova de direito previdenciário. Se você gostou da nossa aula, divulgue com seus amigos, compartilhe a nossa aula e eu vejo vocês na sequência em mais aulas de direito previdenciário. Até lá!